aconteceu em Samaria, numa terra onde as sombras da divisão se alongavam por séculos. Jesus, o mestre, fatigado pela jornada, deteve-se junto a um poço. Era o poço de Jacó, um lugar com história, mas naquele momento, apenas um ponto de descanso sob o sol ardente. Seus 12 seguidores, os discípulos, haviam partido rumo à cidade próxima, Sicar, em busca de provisões, deixando-o a sós na quietude daquela hora. Eis que se aproxima uma mulher samaritana, vinda para realizar a tarefa diária e cansativa de buscar água. Ela se aproximava do poço, talvez sem imaginar que aquele dia seria diferente de todos os outros de sua vida. O encontro entre um judeu e uma samaritana não era algo comum, nem bem visto. Havia uma profunda, amarga inimizade entre esses dois povos, forjada por divergências históricas, religiosas, culturais, um abismo de preconceito e desconfiança. Os judeus, em sua maioria, evitavam qualquer contato com os samaritanos, chegando a contornar a região em suas viagens para não pisar naquele solo. Era uma barreira real, palpável, erguida pelo desprezo mútuo. Mas Jesus, vindo para quebrar barreiras, para estender a mão a todos, viu além da origem, além da tradição hostil. Ignorando as normas não escritas daquela sociedade dividida, ele iniciou a conversação. E suas primeiras palavras foram um pedido simples, direto, que surpreendeu a mulher até o âmago de seu ser. "Dê-me de beber", ele disse. Um judeu pedindo favor a uma samaritana, quebrando o silêncio pesado da exclusão. A surpresa dela foi imediata e audível em sua voz. Como, ela pensou, podia aquele homem, claramente um judeu, dirigir-se a ela, uma samaritana, pedindo algo que implicava em contato e proximidade? Era algo inédito, perturbador. Mas Jesus, com sua voz que penetrava a alma, logo a introduziria a uma verdade que transcenderia a água física, a uma promessa de uma fonte que jamais secaria, de uma água capaz de saciar a sede mais profunda, a sede da alma. Um convite que começava com um simples pedido de água, mas que levaria a revelações surpreendentes. Ali, sob o sol forte de Samaria, junto ao poço ancestral que levava o nome de Jacó, o inesperado aconteceu. Um homem judeu, cansado da jornada, dirigiu a palavra a uma mulher samaritana que viera buscar água. Um ato que quebrava as barreiras de séculos de animosidade e preconceito entre seus povos. E naquele diálogo singular, ele proferiu palavras que ecoariam pela eternidade. "Dê-me de beber", pediu ele. E diante da surpresa dela com tal pedido vindo de um judeu, ele acrescentou: "Se soubesse quem lhe pediu água para beber, você lhe teria pedido água que dá vida, e ele lhe teria dado." A mulher, ainda atônita com a quebra do tabu, e agora confusa com a menção de uma água especial, olhou para o poço profundo. Como poderia este estranho, sem sequer um balde, oferecer qualquer água, muito menos uma que dá vida? Sua mente estava fixada na realidade palpável, na sede física, na dificuldade diária de retirar água daquele abismo rochoso. Ela não conseguia conceber uma fonte que não estivesse ligada ao esforço braçal, à ferramenta física. "Senhor, o poço é profundo e o Senhor não tem nem mesmo um balde. Donde tiraria a água que dá vida?", questionou ela, sua voz misturando ceticismo e uma ponta de curiosidade. Então, com a paciência de quem possui tesouros inestimáveis para compartilhar, Jesus explicou a diferença fundamental entre a água que ela conhecia e a que ele oferecia. "Se você beber água desta fonte, vai ficar de novo com sede", declarou ele, apontando talvez para a água no fundo do poço, e prosseguiu, revelando a magnitude de seu dom. "Mas a água que eu vou dar fará a pessoa viver para sempre." Uma promessa que transcende a necessidade física, que aponta para uma satisfação que o mundo jamais poderia oferecer. Uma fonte inesgotável de vida, brotando do interior, para a eternidade. Ao ouvir a promessa de uma vida sem sede, sem a árdua tarefa de vir constantemente àquele poço, a mulher, ainda lutando para compreender a profundidade espiritual das palavras, mais seduzida pela ideia de alívio de sua labuta diária, fez seu pedido: "Senhor, dê-me desta água. Assim nunca mais terei sede, e não vou mais ter de vir para cá para tirar água." Sua resposta demonstrava que, embora intrigada,
Sua compreensão permanecia ligada à esfera terrena, ao desejo de evitar o fardo físico. Ela buscava uma solução para sua rotina, enquanto Jesus falava de uma transformação para sua alma. Ele não falava de um líquido milagroso para o corpo, mas sim da verdade. A verdade sobre Deus, sobre seu reino, a revelação, capaz de saciar a fome e a sede espirituais, conduzindo a vida que jamais cessa. Essa era a água viva que brotava de sua própria essência. Mas então, a conversa toma um rumo inesperado. Uma volta que penetra nos escaninhos mais íntimos da alma da mulher. Aquele que oferece a água viva, o dom de Deus, revela um conhecimento que transcende qualquer saber humano. Com uma serenidade divina, Jesus lhe dirige uma ordem simples, mas carregada de significado. Vai, chama teu marido e vem para cá. O pedido ecoa no ar quente, um teste, uma sonda na realidade complexa de sua vida. A mulher, talvez pega de surpresa por esta mudança de assunto, ou talvez hesitante em expor sua situação, responde com uma franqueza que revela parte da verdade. Não tenho marido. As palavras saem de seus lábios, uma declaração que é verdadeira em parte, mas que esconde a história completa de sua jornada. Mas o mestre, com seus olhos que tudo veem, não se detém na superfície da resposta. Ele não a julga, não a condena, mas afirma a verdade de sua declaração, ao mesmo tempo em que desvela o panorama total de sua existência. Disseste bem, não tenho marido. Sim, ele confirma suas palavras, mas a revelação continua, mais profunda, mais assombrosa. Pois tiveste 5 maridos. 5 uniões. 5 laços que se formaram e se desfizeram. A história de uma vida marcada por relacionamentos, por buscas talvez infrutíferas de estabilidade ou amor, é trazida à luz em poucas palavras concisas e poderosas. E a verdade se estende ao presente. E aquele com quem agora vives não é teu marido. A situação atual, a convivência fora do laço matrimonial reconhecido, é exposta diante dela, por alguém que ela acabara de conhecer. Como era possível? Como este judeu, este estranho no poço de Jacó, conhecia detalhes tão profundos e secretos de sua vida pessoal? A mulher, estarrecida por esta demonstração de onisciência, fica abismada. Ela percebe na hora que as palavras de Jesus não eram fruto de fofoca ou de um palpite astuto. Era um conhecimento que vinha de uma fonte sobrenatural, uma sabedoria que só poderia emanar do próprio Deus, ou daquele a quem Deus envia. Era a prova, naquele instante, de que ele não era apenas um profeta, mas sim o ungido, o prometido, de Israel, aquele a quem o Pai revela todas as coisas. A revelação de sua vida íntima, seus 5 maridos e a situação atual, não era para envergonhá-la, mas para levá-la a reconhecer a autoridade divina daquele que lhe falava, para prepará-la para receber a água viva que purifica e transforma a vida inteira. Sua admiração, seu espanto, começam a abrir o caminho para a fé, e então, a voz santa proferiu a verdade profunda da alma da mulher. Não mais palavras sobre água física, mas a revelação de um coração. Falou certo, afirmou o Salvador com solenidade, quando disse que não tem marido. E a seguir, as palavras que desnudaram uma vida, pois já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Um silêncio carregado pairou sobre o poço de Jacó. Naquele instante, a mulher sentiu o peso esmagador da verdade, nua e clara, proferida por um estranho que havia por completo, abismada. Sim, completamente abismada por esta revelação sobrenatural. Como podia este homem saber os segredos mais íntimos de sua existência? Relacionamentos passados, o presente, complicado, tudo exposto diante dela, e ela sabia, em cada fibra de seu ser, que era a pura verdade. Uma torrente de admiração, misturada talvez com alguma confusão santa, inundou sua alma. Quem era este homem? Que enxergava não apenas a superfície, mas o âmago de sua história. O texto sagrado nos diz que ela ficou abismada porque era a verdade. E a compreensão começou a amanhecer em sua mente. Como podia ele saber essas coisas? Somente se ele fosse o prometido por Deus. Aquele que Deus investira com tal conhecimento. Sim, esta informação não era humana. Era divina. Um sinal claro de quem ele era. Mal a mulher começava a processar a enormidade dessa descoberta, de que talvez estivesse diante do Messias, o burburinho distante se aproximou. Eram os discípulos retornando da cidade.
trazendo os suprimentos. Eles se aproximaram do poço, e seus passos hesitaram. Seus olhos, acostumados a ver seu mestre agir de formas extraordinárias, encontraram uma cena que, ainda assim, os pegou de surpresa. Ali estava Jesus, conversando. Sim, em diálogo direto, com uma mulher. E não qualquer mulher, mas uma samaritana. O espanto, claro e visível em seus rostos. Pois a maioria dos judeus, como a própria fonte revela, não gostava dos samaritanos, não se misturava com eles. Havia uma forte barreira cultural, racial mesmo. Um preconceito enraizado ao longo de gerações. E ali estava seu rabi, o homem que seguiam, quebrando essa norma social sagrada. Falando com alguém que a sociedade judaica considerava à margem, impura, indigna de sua atenção. A surpresa deles reforçava precisamente o preconceito da época. O quão incomum era aquele ato de inclusão. A mensagem silenciosa no olhar deles, que transcendeu o espanto, falava volumes sobre o abismo que Jesus estava ousando transpor. Uma demonstração poderosa de que seu amor e sua mensagem não reconheciam as divisões criadas pelos homens. Eles ficaram pasmos, observando aquele que viera buscar e salvar o perdido, fazendo exatamente isso, sem se importar com as etiquetas ou as barreiras. Um momento de contraste vívido. A liberdade do amor de Cristo confrontando as cadeias do preconceito humano, e a mulher, ainda vibrando com a revelação pessoal, pôde testemunhar o impacto do seu ato sobre seus próprios seguidores. Eis o encerramento dessa narrativa transformadora. Que profundas lições ecoam deste encontro, à beira do poço de Jacó. Aprendemos primeiramente sobre a vastidão do amor de Jesus, um amor que transcende as barreiras mais rígidas e os preconceitos mais enraizados. Naquela época, judeus e samaritanos não se relacionavam. Uma divisão social e racial profunda marcava o cenário, mas Jesus, em sua essência divina e humana, não hesitou em quebrar essa norma. Ele não viu uma samaritana. Ele viu uma alma que precisava de salvação, que buscava algo mais profundo. Sua bondade se estendeu sem reservas, desafiando o pensamento da época e revelando o coração de Deus para todas as raças e povos. Esta é uma poderosa exortação para nós, um chamado a olhar para o próximo não através das lentes de suas origens ou status, mas com os olhos da compaixão e aceitação que Jesus demonstrou. Não devemos julgar ou rejeitar baseados em diferenças externas, pois o amor de Cristo é universal e inclusivo. E qual a natureza da água viva que ele ofereceu com tanta promessa? Não era água física para saciar a sede do corpo, mas a verdade salvadora a respeito de Deus e seu reino. Essa verdade, como água cristalina e inesgotável, tem o poder de satisfazer a sede mais profunda da alma humana. A sede por propósito, por esperança, por uma conexão real com o Criador. É a verdade que conduz à vida eterna. Jesus deseja ardente e sinceramente que todos conheçam essa verdade, que bebam dessa fonte inesgotável. E a lição para nós é clara e inadiável. Se recebemos essa água da vida, se conhecemos essa verdade transformadora, temos a responsabilidade gloriosa de compartilhá-la. Devemos levar essa mensagem de esperança e vida a todos que encontramos. Assim como a mulher samaritana, uma vez transformada, correu para sua cidade para contar sobre aquele que sabia tudo a seu respeito e oferecia a água viva. Portanto, que levemos conosco a essência deste encontro, a lição do amor que rompe barreiras e a urgência de compartilhar a verdade de Deus que concede vida eterna. Que sejamos instrumentos dessa bondade inclusiva e arautos dessa água viva para um mundo sedento. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.